Olha só, gente, se você chegar em qualquer outro estado do país e pedir para comer um passaporte, vão achar que você tá louco, não é não, cara? Aqui, passaporte é um sanduíche tradicional e delicioso. Mas qual será o segredo de um bom passaporte? Kelly Cordeiro e Wellington Soares contam pra gente, veja. Quem é que nunca se rendeu a esta delícia? Estamos falando do sanduíche mais popular da cidade, o passaporte. Em Alagoas, ele é uma variação do cachorro-quente, vendido em todo o país. A diferença é que o passaporte é bem mais incrementado. Salsicha, carne moída, tomate picado, batata palha e queijo e maionese. Nesta lanchonete, o passaporte é enorme. Tem de carne, carne com salsicha, frango e linguiça. Para aprimorar o sabor, o cliente pode escolher uma das 4 opções de maionese. A de cenoura, rosé, azeitona e cheiro verde. Uma verdadeira tentação. E mesmo diante de tantos outros tipos de sanduíche, o passaporte continua entre os preferidos dos alagoanos. Como ele é tão tradicional, eu acho que ele tem mais espaço do que os outros. E os outros têm assim, várias opções, mas o passaporte ele tem várias saídas assim. Bem ao lado, uma outra lanchonete também faz a clientela ficar com água na boca com seus passaportes. Esta aqui é uma das mais antigas de Maceió. São 37 anos de história. Segundo o gerente do estabelecimento, o passaporte de galinha e o de carne são os mais consumidos. O preço também agrada, custa entre R$6 e R$8. A gente tem muita saída, principalmente no passaporte de galinha, mas a gente também tem um carne moída também que é muito tradicional da gente. Bem exagerado mesmo, né? Para com isso, rapaz. Isso é uma brincadeira de mau gosto fazer uma coisa dessa. Essa hora da manhã, Isso né? mesmo. Passaporte é mesmo uma delícia, né, Oscar? Mas tem gente que gosta tanto que abusa do sanduíche nas madrugadas. Essa rotina de comer de forma inadequada durante a noite tem nome. É a síndrome alimentar noturna, um transtorno de comportamento alimentar que a gente vai entender melhor a partir de agora aqui no estúdio com o psicólogo Djalma Lopes. Bom dia, Djalma. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Quando é que essa fome noturna acaba se transformando num transtorno? Como é que a gente pode saber? Bem, as pessoas que sofrem da síndrome alimentar noturna, elas têm que estar enquadradas dentro de um certo perfil. Por pelo menos 3 meses, ela tem que ter um hábito de despertar à noite com insônia. E essa insônia vem seguida de uma ansiedade e ele só volta a dormir se ele comer, fazer algum lanche, tá? E pela manhã ele acorda sem apetite nenhum. Chama-se de uma anorexia matinal. Agora é claro que há pessoas que acordam à noite para comer devido ao quê? Devido a um problema de diabetes, porque está com hipoglicemia, problemas gástricos, tá? E outras especificações que não têm a ver com essa síndrome. Enquanto é um transtorno alimentar, embora no DSM-4 e no CID-10, que são as catalogações mundiais para diagnosticar as doenças, elas ainda não têm muita pesquisa nessa área, como se tem na anorexia e na bulimia, que são os transtornos alimentares mais comuns. As mulheres geralmente são mais acometidas desse problema, geralmente de 2 para 1 homem. E o tratamento se faz geralmente do ponto de vista médico nas clínicas que trabalham com sono. Agora vamos diferenciar. Existe esse transtorno parecido com esse que é derivado de problemas do sono, questões de hipotálamo, etc. e tal. Tanto que há pessoas que comem no outro dia não lembram do que fizeram. É mesmo? E não lembram, e às vezes come até sabão, porque não sabe o que está fazendo, é como se fosse um sonambulismo. Esse é um outro distúrbio de transtorno alimentar noturno, que não é bem o da síndrome alimentar. Agora, é claro que o tratamento não é só médico, é necessário um acompanhamento psicológico para se entender os motivos que levam a pessoa a querer se alimentar de forma tão compulsória. Djalma, bom dia, muito obrigado também pela presença aqui no Pode Estar Amanhã. Chega ao ponto da necessidade, por exemplo, de uso de medicamentos para tentar combater esse tipo de transtorno? Sim, do ponto de vista da compulsão, que é a repetição desenfreada, né? Porque os obesos são mais acometidos desse problema do que as outras pessoas não obesas. Então, assim, às vezes a compulsão leva a um estado de ansiedade ou até mesmo de depressão, porque o indivíduo que já começa a perceber que ele não está tendo mais controle sobre aquilo.
né? E isso pode gerar algum tipo de sofrimento para ele. Então, assim, o tratamento medicamentoso pode ser a base de alguma medicação para diminuir a ansiedade, caso essa ansiedade não seja controlada pelo indivíduo. O tratamento psicológico leva em consideração que, por que alguém busca essa alimentação se não há essa necessidade de nutrientes? É porque nós temos que observar que existe uma relação entre o corpo e o desejo do sujeito. O que é o desejo do sujeito? São as questões emocionais envolvidas nesse problema. Eu me alimento para me preencher, para preencher uma falta. Que falta? Essa falta tem que ser descoberta. Então é nessa articulação entre o corpo, não é, e os seus sentimentos que a gente tem que tentar descobrir os motivos que levam essa pessoa a entrar nesses transtornos alimentares. Então, no caso, só com a ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra para descobrir se existe algum distúrbio por trás dessa fome. Sim, um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista, tá? E assim, o tratamento pode englobar várias modalidades. Alguém da área da educação física, né? Um nutrólogo para reeducar a maneira de alimentar, o psicólogo que às vezes vai até ensinar as mães, porque esses problemas de transtorno, geralmente, eles se efetivam na infância. O primeiro ano de vida de uma criança é muito importante que a mãe e o pai saibam lidar, saibam alimentar e nutrir e reconhecer o que esse bebê está reclamando, porque é nesse período que as ansiedades começam a surgir e vem desembocar mais tarde. Djalma, existem casos de pessoas, né, pelo que a gente percebeu, muitas sequer têm consciência de que tem um problema, acham que é normal comer aquela quantidade à noite ou acordar às vezes para comer. Mas algumas têm a consciência do que estão fazendo e por muitas vezes também provocam, né, o vômito na tentativa de se livrar daquele alimento que ela consumiu em excesso. Isso também é um transtorno alimentar, mas é tratado de forma diferente? Bem, os transtornos alimentares de um modo geral, né, ele vai seguir essa linha da pesquisa. Porque, dependendo do transtorno, há poucas pesquisas. A síndrome alimentar noturna, as pesquisas são poucas nessa área. O primeiro caso foi na década de 50, em 2007 tem uma tese publicada e outras que ainda assim estão galgando buscar causas, porque as causas são um pouco desconhecidas ainda. Mas todos os transtornos alimentares merecem esse tratamento psicológico, às vezes psiquiátrico e nutricional, para que se encontre naquele caso específico as causas que levaram a esse comportamento desregulado, né? É como se fosse uma euforia em busca de algo que o preencha, né? E aí vem a culpa em muitos deles de querer assim vomitar, como é muito específico isso nos bulímicos, que comem e se sentem culpados e vão provocar o vômito para se livrar daquilo. É claro que todos esses alimentos nas compulsões, eles são substitutivos de um outro alimento que eles estão em busca, que é um alimento da área emocional, um alimento afetivo, algo que me preencha. O que é que essa pessoa precisa que preencha? Só em análise você vai tentar conseguir descobrir quais são as razões que levam a pessoa a esse desequilíbrio, né? Há pessoas que fazem cirurgias bariátricas e outros tratamentos nutricionais, mas é importante ter essa tentativa de descoberta emocional, porque nós sabemos que a obesidade ela pode voltar se não tiver um controle, uma regulação. É por isso que os especialistas recomendam que o horário de maior ingestão alimentar seja entre as 10 da manhã e as 19 horas, né? Fora desse horário, a coisa já complica, né? Já complica, até para o nosso, para o dormir, nós temos que dormir bem. Então, dormir com o estômago cheio, né, isso gera algumas modificações no funcionamento do corpo durante a noite. Né? Há pessoas que têm pesadelos por estar com o estômago cheio, né? Há outros que têm problemas gástricos e por aí vai. Outros não sentem nada, né? Mas de alguma forma aquela ingestão calórica exacerbada vai contribuir para engordar. Há magros que não engordam, mas de alguma forma aquela alimentação exagerada pode prejudicar. Pois é verdade. Obrigada então, Djalma, pela sua participação. Bom dia. Por nada.